Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Francisco, mas pode me chamar de Neto. Aliás, todo mundo me chama de Neto, só na faculdade e no trabalho que me chama de Francisco. Pode ficar à vontade de me chamar de Neto, só não Chico. Por favor, Chico. É estranho, Chico é estranho. Eu não tenho nenhum cargo na igreja, a não ser professor de EBD, né? Mas eu estudo apologética há muitos anos. Acho que desde 2008, mais ou menos, que eu estudo apologética, e eu acredito que é o meu chamado. O meu chamado é servir a igreja na área da apologética. Inclusive, ele já fez estudos sobre apologética lá na igreja, foi muito bacana. A gente falou de todas as religiões ou ataques contra a religião cristã, né? Então, eu acredito que eu estou na minha área. Eu não sou cientista, mas eu já tive debates com ateus e que acusavam justamente os cristãos de serem anti-ciência. E eu falei, não, eu ainda tinha aquela ideia de que o ateu, ele era uma pessoa super inteligente e que eu devia ter medo de dialogar com ele, ou debater com ele, com medo de levar uma surra, né, de argumentação. Mas não é isso que a Bíblia fala, inclusive, sobre o próprio ateísmo. Né? Então, estudando mais sobre essas coisas, eu pude perceber que essa área não é tão obscura quanto a gente acha que ela é. E eu acredito que hoje eu pretendo dar uma contribuição com relação a esse assunto. Tá? Não estranhe se eu ler um pouco, tá? Que eu tentei fazer o conteúdo de uma forma diferente do que a gente faz lá na sala de aula. Aqui na sala de aula eu anoto os temas, os tópicos que a gente vai comentando, e a gente vai comentando e o pessoal vai participando também. Aqui eu fiz meio que um roteirinho já do que eu pretendo falar para vocês. Né? Por exemplo, ciência e fé. Afinal, será que elas são inimigas ou são amigas? Será que quando eu entro numa universidade eu preciso deixar a minha fé na porta? Ou será que a fé é algo que só cabe dentro da igreja e não tem espaço na sala de aula, no laboratório, na pesquisa, como muitos repetem na sociedade e nas redes sociais? Eu já estudei aqui na UNB de 2015 a 2022. Eu não encerrei meu curso ainda, mas eu pretendo encerrar em breve. Estava fazendo gestão de políticas públicas. Então eu estudava ali na Anísio Teixeira, ali perto da área de administração pública, né? E lá eu já vi constrangimentos que o professor passava aos alunos, principalmente os alunos se eles forem cristãos. Eu acredito que vocês passam por algo parecido também na sala de aula. O professor estava falando sobre quando que o ser humano percebeu a necessidade de um governo, de um poder que ficasse acima da sociedade comum e que gerisse todas as necessidades da população e tal. E quando ele estava falando sobre isso, ele falou assim, porque existem alguns aí que acreditam que toda autoridade vem de Deus, e deu um sorrisinho. Todo mundo da sala começou a rir também. Eu, que já estava fascinado pela palavra, né, eu tive firme, só que eu percebi que existia uma certa hostilidade contra os cristãos no meio acadêmico. E eu acredito que se vocês são cristãos, vocês também sentem esse tipo de hostilidade, que é algo injusto. Que eu pretendo demonstrar isso hoje, né? Que muitas vezes esse ataque contra a fé é um ataque injusto. E a gente vê esse tipo de combate, esse tipo de batalha entre ciência e fé nas redes sociais em vários assuntos. Por exemplo, na questão da vacina, muitas vezes acusavam os cristãos de serem anti-vacina. Isso a gente sabe que não é verdade. Muitos cristãos eram contrários à vacina, mas nem todos os cristãos eram contrários à vacina, mas eles colocavam essa pecha sobre os cristãos de que a gente era anti-vacina. A própria questão do LGBT, que quando a gente questiona a questão de gênero, eles falam que a gente está sendo negacionista, contrário à ciência, esse tipo de coisa. A questão dos anticontraceptivos, não, falei errado, os contraceptivos, pronto. A própria questão dos contraceptivos, que acusa os cristãos de serem contrários aos contraceptivos. E muitas vezes eles chamam a gente de negacionistas, quando a gente questiona alguma coisa. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, numa escola privada em Vitória, teve o seguinte resultado: 64% dos alunos acreditavam que a ciência e a fé entram em conflito. Você não pode ter uma fé, ter uma religião e ao mesmo tempo ser um cientista ou acreditar na ciência. E em fevereiro de 2025, uma outra pesquisa já com adultos no
isso, constatou que a maioria, acima de 50%, acredita que religião e ciência são conflitantes. Eles não conversam. Somente cerca de 47% disseram que são compatíveis. Então, menos da metade acredita que são compatíveis. Né? Mas existe mesmo um conflito entre ciência e fé? Apesar da gente ver esse tipo de ataque, apesar da gente ver essa discussão nas redes sociais, existe realmente um conflito entre ciência e fé? Eu ainda não trarei a conclusão agora, mas uma coisa eu posso afirmar com clareza. Sim, existe conflito entre algo que chamamos de ciência e existe conflito com algo que a gente chama de fé. E eu acredito que a partir do momento que a gente define o que é ciência e o que é fé, a gente percebe que as áreas de conflito vão ser reduzidas por demais. Será que eles vão chegar até as mãos? É o que a gente pretende ver agora. Primeiro, uma vez eu estava conversando com uma ateia e ela estava dizendo o seguinte, ela falou assim, o que eu tenho contrário à religião é porque ela forma pessoas preguiçosas. Minha cara foi exatamente isso. Eu falei, mas por quê? O que isso tem a ver? Ela falou assim, porque aí se a pessoa acredita que Deus vai trazer tudo do céu para ela não vai estudar, ela não vai se preparar, ela não vai trabalhar. Aí eu fiquei ali meio chocado, porque realmente existem religiosos que fazem isso. Não vou estudar, vocês não pensam assim, vocês estão na faculdade, vocês estão na MB. Mas existem pessoas que pensam assim. Ela pegou esse exemplo de pessoas falando que todo mundo que é religioso pensa assim também. Né? Aí o que eu fiz? Eu fui mostrar para ela um texto bíblico onde Paulo fala que aquele que não quiser comer também não coma. Desculpa, aquele que não quiser trabalhar também não coma. Né? Aí ela ficou meio chocada, ela falou assim, mas isso é uma exceção. Gente, mas eu estava falando da fonte da nossa fé. A fonte da nossa fé é a Bíblia. Então como ela pode falar que o religioso ele é preguiçoso? Ali eu percebi que muitos ataques que religiosos fazem contra a ciência são ataques à ideia que os religiosos têm da ciência. E da mesma forma, muitos ataques que pessoas que acreditam que fazem parte da ciência fazem contra religiosos são ataques de um espantalho que ela tem na mente dela do que é realmente a fé, do que é religião. Olha, eu anotei aqui alguns ataques falsos que religiosos, primeiro eu vou falar da gente, tá? Para vocês verem que eu não estou sendo imparcial. Alguns falsos ataques que religiosos fazem contra a ciência. Primeiro, que a evolução é só uma teoria, que é só uma opinião. Não é. Existem evidências. Já entro nesse caso da evolução já. Outro, que as vacinas alteram o DNA da pessoa. Só vai virar escuro, né? História assim. Vai virar tartaruga ninja. Terceiro, isso aqui eu peguei na internet, tá, gente? É fato, isso aqui são notícias. Terceiro, que cientistas não têm moral ou que são do anticristo. Todo mundo que é da ciência são pessoas que vão matar seus filhos, esse tipo de coisa. Quarto, se a evolução fosse real, ainda veríamos macacos virando humanos hoje em dia. A gente vê muito isso também. E quinto, que o método científico foi criado para destruir a fé. Eu vejo muito isso na internet falando. E pessoas que fazem esse tipo de acusação não sabem o que é ciência, não sabem o que é o método científico e nem a história por trás do método científico. Eu pretendo deixar isso aqui claro também. Agora, eu vou mostrar também 5 ataques que falsos defensores da ciência fazem contra a fé. Primeiro, eles acreditam que todo crente é ignorante ou anti-ciência. Você já deve ter sofrido esse tipo de ataque. Você é crente? Então você é anti-vacina. Então você não acredita em tal coisa. Segundo ataque, que a fé é crer sem evidência. Então fé é algo irracional. Eles vão fazer esse ataque também. Se você tem fé, então você acredita em qualquer coisa que não tenha prova, que não tenha evidência, que não tenha fundamento. Que é uma ideia errada de fé também. Que eu pretendo falar daqui a pouco. Terceiro ataque, religião sempre causa violência. Por isso ela é perniciosa. E apesar de ter alguns religiosos que cometem violência em nome de Deus, a gente vê que o próprio Cristo fala que alguns em nome de Deus iam fazer tais coisas. Isso significa que todo religioso é assim? Ou que a religião causa isso? Não, porque a gente vê até regimes ateus cometendo violência também. Então não é a religião que causa isso, é o ser humano. Terceiro ponto, religião é apenas poder e controle.
isso a gente vê, inclusive, acusações quando a gente vê líderes religiosos, poderosos no Brasil, inclusive, que realmente manipulam massas para fazer o que eles querem, adquirir poder político e tal. A gente sabe que isso existe, mas a própria palavra de Deus fala que isso existe. A própria palavra de Deus fala que Paulo fala que a piedade é fonte de lucro. Lucro com contentamento, eu não me lembro agora, alguém lembra da passagem? Paulo vai falar que, ele fala assim, é fato que a piedade é fonte de lucro. Então ele reconhece que muitas pessoas usam a piedade como fonte de lucro, a própria Bíblia avisa isso pra gente. Então, se a religião tivesse isso como foco, isso não ia ter um alerta na própria Escritura contra a ganância, contra dinheiro. A gente sabe que a Escritura fala contra esse tipo de coisa. E o terceiro ataque que fazem contra a fé, que a fé é uma escolha infantil. Que muita gente vai para a fé com uma tentativa de escapar das celeumas da vida, das dificuldades da vida. Se eles soubessem que a fé é até mais difícil do que você viver uma vida sem conhecer o Senhor, né? Eles não jamais fariam isso. Ou seja, então você percebe que muitos desses ataques que tem dos dois lados são ataques contra espantalhos. E o que é um ataque contra espantalho? O que é um espantalho? O espantalho, ele é uma imitação de uma pessoa, que as pessoas costumam colocar no campo para espantar aves. Ele não é uma pessoa de verdade, mas ele é um boneco, ele finge ser uma pessoa. Da mesma forma, quando a gente fala que a gente está atacando espantalhos, a gente está dizendo que se eu ataco uma ideia errada que eu tenho de ciência, eu não vou estar combatendo a ciência, eu vou estar combatendo aquela falsa ideia que eu tenho do que é ciência. Da mesma forma, o lado de lá, quando eles atacam a nossa fé, eles estão atacando o espantalho que eles têm do que é a fé verdadeira. E isso... eu achei que vocês estão falando. E isso causa muito mais calor do que luz, isso causa muito desentendimento, violência. E eu acredito que quando a gente combate os espantalhos primeiro, e a gente tenta definir o que é fé de verdade e o que é ciência de verdade, toda essa zona de conflito cai por terra, ou pelo menos a maior parte dela. Eu vou começar então falando uma definição verdadeira do que é ciência e uma definição verdadeira do que é fé. Porque a maior parte daquilo que parece ser conflito é causada por aqueles que fazem a Bíblia dizer o que ela não diz na realidade. E o lado de lá também, a gente vê muito cientificismo, que são interpretações filosóficas dos fatos e não os fatos científicos de fato mesmo. Então, muitas vezes, os cientistas ou pessoas que dizem que estão defendendo a ciência estão, na verdade, defendendo a visão deles da ciência e não a ciência de fato. Quando nós derrubamos as ignorâncias, nós impedimos que as pessoas rejeitem o espantalho do cristianismo, sem jamais terem conhecido o verdadeiro. Se a gente não se preocupa em apresentar a nossa fé de uma maneira coesa, de uma maneira bíblica, a gente não se preocupa em evitar escândalos. Já pensou se alguém não quer saber de Cristo porque você deu um mau testemunho do que é o Evangelho, do que é ciência? A pessoa acha que ser cristão é não querer, fazer transfusão de sangue. Então a gente acha que não ser cristão é você, acreditar na terra plana. E isso é ser cristão, ser bolsonarista. Isso acontece muito hoje. Você fala que você é crente, você é bolsonarista, na cara. Já acha que você é bolsonarista, manipulado, esse tipo de coisa. Então, quando a gente apresenta para as pessoas uma fé genuína, uma fé verdadeira, a gente está evitando escândalos, inclusive, do Evangelho. E a gente sabe o que Cristo falou, que evitar escândalos é algo que tem que ser primordial para as nossas vidas. Então, a gente tem que lutar para apresentar a nossa fé de uma maneira genuína. Primeiro eu vou falar o que é ciência. Tá? A definição de ciência, segundo o ChatGPT, ciência é o conjunto de métodos sistemáticos usados para observar, explicar e prever fenômenos naturais com base em evidências verificáveis. Olha que legal. Antes de pesquisar no ChatGPT, eu tinha escrito aqui a minha definição, tá? De ciência. Eu escrevi: ciência é o acúmulo do conhecimento humano durante os séculos, baseado em experimentos e observação, usando técnicas confiáveis com testes empíricos. Tem algum problema nessa definição? Tem alguma
de errado nessa definição, que o cristão não deve aceitar? Não existe. Essa definição de ciência é algo que, inclusive, como cristãos, eu vou chegar lá na conclusão, lá mais para frente, é algo que a gente deve aceitar, inclusive. Por quê? Nós entendemos que hoje em dia, muita gente trata a ciência como se a ciência fosse um ente, um ser, um organismo gigante, como se fosse alguém e que tudo que ela fala é verdade e pronto, acabou. Isso, quando eu falo isso, eu estou tratando com cientificismo. Tá? Quando eu falo de ciência, eu estou falando realmente desses testes empíricos que são genuínos. Quando eu falo de cientificismo, é essa ideia que muitas pessoas defendem que a ciência não pode ser questionada. Você não pode questionar os métodos que eles usaram. Apresentam dados para você, 50% dos casais cometem adultério. Aí eu falo, mas como você sabe desses números? Se as pessoas estão mentindo, você pesquisou isso onde? Aí se você fala uma coisa desse, você é negacionista. Entende? Esse tipo de cientificismo não é ciência. Então quando a gente ataca esse tipo de crença, você não está atacando a ciência, você está atacando uma interpretação que aquelas pessoas têm daqueles dados. Os dados eu tenho que abraçar. Os dados eu tenho que pesquisar, estudar. Mas a interpretação das pessoas, não. Eu posso questionar as interpretações. E isso não é atacar a ciência. Quando a gente fala da evolução, por exemplo, eu falei que ia falar da evolução, né? Eu anotei aqui uma frase que eu achei bem extrema, inclusive, de um cientista chamado Anthony Staben. Ele é professor de paleontologia de Yale. Ele disse o seguinte, desde a época de Darwin, a evolução tem recebido uma aceitação mais e mais generalizada. É verdade. Até o presente momento, quando nas mentes de homens instruídos e que pensam, ou seja, ele já está falando que quem questiona é ruim. Quem questiona não pensa, olha só. Nas mentes de homens instruídos e que pensam, não resta a menor dúvida que esta seja a única maneira pela qual se pode entender e interpretar a evolução. Não temos tanta certeza quanto ao modo de operação, mas podemos ter absoluta certeza que o processo seguiu as grandes leis da natureza, algumas das quais ainda são desconhecidas e talvez nem sequer poderão ser conhecidas. Poxa, mas se as grandes leis da natureza, algumas ainda são desconhecidas, como é que eu posso ter certeza, então, que realmente o processo de evolução seguiu essas leis que eu nem conheço elas? Sabe? Então você percebe que existe um certo tipo de confiança cega que algumas pessoas colocam nas interpretações dessas informações, não nas próprias informações. Existe um outro cientista chamado Bernard Hahn que ele questiona essas questões da evolução. Ele fala o seguinte: antes de que se possa decidir que a teoria da evolução é a melhor explicação do gama de formas diferentes de matéria viva que atualmente existe, é necessário examinar todas as implicações que essa teoria traz consigo. Acontece por demais frequente que a teoria se aplica, por exemplo, ao desenvolvimento do cavalo. E depois, porque se considerar aplicável a esse caso, estende-se ao restante do meio animal, do reino animal, sem se procurar mais evidência. E ele lista 7 pressuposições básicas que os defensores da evolução já assumem sem ter comprovação científica. Olha que interessante. Porque muitas vezes, quando a gente trata da evolução, por exemplo, ela já é colocada como um fato inequívoco e inegável. Sendo que existem, até mesmo para cientistas sinceros, eles reconhecem que existem falhas na teoria. 7 pressuposições básicas que frequentemente nem se mencionam durante debates sobre a evolução. Primeiro, a suposição de que as coisas sem vida deram origem à matéria viva. Isso é uma pressuposição. Isto é, que ocorresse a geração espontânea. Isso é uma pressuposição. Agora, uma vez que já existe matéria viva hoje, essa pressuposição ela é verificável? Não é verificável. Então, aceita-se essa pressuposição. Segunda, a suposição de que a geração espontânea tenha ocorrido uma única vez. A geração espontânea aconteceu lá atrás e nunca mais aconteceu. Isso é uma pressuposição também. Terceira, suposição de que os vírus, bactérias, plantas e animais sejam todos interrelacionados. Quarta, suposição de que os protozoários... Aí tem uma série
de pressuposições, que eu não preciso falar agora, mas são 7. Aí depois ele vai falar também que existem outras pressuposições também, por exemplo, há o problema das espécies robustas que sobreviveram sem modificações durante milhões de anos. E essas espécies que nunca tiveram modificações durante milhões de anos, qual é a explicação para eles? Há o problema do aparecimento súbito de novas espécies que nunca existiram antes e começaram a existir. De onde que elas saíram? É um erro falar, então, de elo faltante. A gente vê muita gente falando que a evolução, para se provar verdadeira, falta só o elo perdido, né, que a gente fala. Ele vai dizer que é um erro falar só de elo faltante. O fato é que existem milhares de elos faltantes, não só um. Entendemos, então, que muito da ciência, pelo contrário do que isso costuma dizer, se baseia em confiança e não em evidência. Eles usam a própria confiança para poder ligar todos esses pontos. Um verdadeiro cristão, ele deve reconhecer que o método científico genuíno é uma ferramenta válida de pesquisa da realidade. Por quê? Porque o método científico, conforme conhecemos hoje, ele começou no século XVI entre homens que eram cristãos. Olha que interessante. O método científico começou entre homens que eram cristãos. Por quê? Porque nos conceitos politeístas gregos, eles consideravam que o universo ele era uma criação de deuses caprichosos, que ele era irregular, que ele não tinha um sistema confiável de pesquisa. Não tinha como você absorver verdades da criação. Era um monte de fenômenos acontecendo e nada fazia sentido. Mas alguns cristãos, eles acreditavam que existia um Criador inteligente. E como ele era um Criador inteligente, ele tinha propósito, e que ele teria a criação teria que possuir uma ordem e ser digno de pesquisa. Então, ao se dedicar à pesquisa científica, eles estavam convictos que estavam pensando os pensamentos de Deus atrás deles. Eu listei aqui alguns dos principais criadores do método científico. Lá no século XVI, Francis Bacon, ele era um cristão americano. Ele defendia que a investigação da natureza era uma forma de adorar a Deus. Galileu Galilei, apesar de muita gente falar que realmente a Igreja Católica atacou ele, mas ele era um cristão católico. Ele era um cristão católico, ele nunca negou a fé, mas ele entrou em conflito com a Igreja Católica e defendeu o heliocentrismo, o Sol no centro de tudo, né? No centro do nosso universo. O próprio Isaac Newton, ele era um cristão também. E ele usou o método científico para estudar a gravidade e tal. Tudo ali no século XVI, tirando os outros cientistas que a gente tem até os dias de hoje. Então, a gente sabe que o método científico ele não contraria a fé. O método científico, inclusive, foi criado por cristãos que acreditavam que a criação fazia sentido e que eles deveriam ir atrás desse sentido para poder entender o que Deus quis ensinar para a gente através da criação. Você se lembra de um trecho bíblico que fala sobre isso? De que a criação revela a Deus? Tem isso também, mas não foi o que eu anotei. Tem isso também, mas não foi o que eu anotei. Romanos 1. Paulo vai falar, porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta na criação, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que os homens não fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, a criação revela Deus. E os cristãos perceberam que a criação revela Deus, que ela faz sentido, que ela é observável, que ela é pesquisável. Os principais fundamentos do método científico é que a gente estuda tudo que é observável, mensurável, ou seja, dá para medir, e observável, mensurável e repetível. É repetível.
são as bases do método científico. Daqui a pouco eu vou voltar nesse tempo, vocês vão entender por que eu escrevi isso aqui agora, tá? Enfim, o método científico surgiu de cristãos que questionavam e queriam saber mais sobre a criação. Só que o método científico em si, sem a revelação de Deus, sem um propósito de Deus, pode cair em mãos erradas. A ciência, simplesmente como um método de investigação das coisas, ela pode até explicar o como. Como que eu sei? Como chove? Como que a geada acontece? Como que uma mulher engravida? Ele explica como. Inclusive, é algo que Deus criou, que a gente entende como que as coisas acontecem da forma que Deus criou. Mas ela não explica o porquê. Não explica o propósito da criação. Portanto, se a gente usa o método científico, se a gente estuda sobre a criação sem querer saber do Criador, a gente tem algo viciado e algo que não tem propósito. Alguém já assistiu Jurassic Park? Sim. Vocês se lembram? Eu acho ótimo esse diálogo, que eles estão conversando lá e jantando todo mundo, e o criador do parque, que eu esqueci o nome do velhinho, ele chama lá alguns cientistas para visitarem o parque, né? Ele começa a falar, olha só o que a gente fez experimentos genéticos, que não sei o que, e a gente conseguiu esses dinossauros, cara, maravilha, ele estava maravilhado dessa conquista científica. Aí o Dr. Ian Malcolm, que é um dos personagens principais do filme, ele vai falar o seguinte: sim, mas os seus cientistas estavam tão preocupados se conseguiriam fazer isso, mas não pararam para se preocupar se deveriam fazer isso. Ou seja, eles não tinham um pensamento de que, será que eu estou certo em fazer tal coisa? Será que eu estou certo em pesquisar isso ou entrar nessa área da ciência? Isso é algo que a ciência não pode tratar, porque ela trata simplesmente de métodos de investigação. Mas quando a gente pega esses métodos de investigação que são válidos, vale lembrar que são válidos esses métodos de investigação, e a gente usa isso como pensamento filosófico de toda a existência, a gente se perde na questão da ciência. A gente se perde na questão do cientificismo, que é o que eu estou falando agora. Muitas vezes na história da humanidade a gente viu tratamentos desumanos que foram dados com pensamentos de evolução da espécie. De que essa raça aqui é inferior à minha, então ela merece sumir, e a minha não, a minha vai evoluir, vai crescer. É a teoria da sobrevivência do mais forte. Então a gente vê que, como pensamento filosófico, a ciência não explica todas as coisas, ela não serve como base para a nossa vida. E eu acredito que esse tem sido um dos problemas da sociedade moderna. Eles pegam algo que é válido e funciona. Eles vão lá, então vamos usar em tudo na vida. Não. Existe uma área onde ela pode ser aplicada e existem outras áreas que não. A ciência pode responder para nós a questão sobre a existência ou não. Desculpa, não é a ciência que pode responder para nós a questão sobre a existência ou não de propósito do universo. Como foi dito por um escritor, a ciência pode nos dar o saber como, mas ela não pode nos dar o saber porquê. Para entender o porquê, nós precisamos de algo acima de nós. Nós precisamos de uma revelação. A gente entra na área da epistemologia, que é uma área de filosofia que é qual é a base do seu conhecimento, da onde vem a sua verdade. Isso é epistemologia. E como cristãos, a gente sabe que a gente depende de algo que está acima de nós. A gente depende da revelação divina que Deus entregou a nós. A gente depende da Escritura. Nós dependemos da revelação para nos dar muitos tipos de informação. A sua ausência nos deixaria com um quadro bem incompleto. A Bíblia não pretende nos explicar o como de algumas coisas. Por exemplo, como chove? Como que as gotículas de ar se formam? A Bíblia não explica. Através da ciência a gente pode entender. Agora, por que chove? A gente não sabe. Pela ciência, a gente não sabe. Significa, isso não quer dizer que quando a Escritura se refere a assuntos científicos e históricos, elas são inexatas. Não. Significa simplesmente que o foco da Escritura, ao dar alguns relatos para a gente, não era dar a resposta científica para aqueles atos. Então, quando a Bíblia muitas vezes vai trazer alguns relatos para a gente, o foco dela não é explicar para a gente, usando o método científico, como que aquilo aconteceu, mas sim explicar o porquê que aquilo aconteceu. O plano de Deus, o plano redentivo de Deus, os milagres de Deus. A falha da ciência está em não entender que o nosso Criador, ele não é simplesmente
relojoeiro, como alguns falam, que ele é um relojoeiro que foi lá, deu corda no relógio, criou um relógio, deu corda e saiu fora. Deixou o relógio lá correndo. A Bíblia nos fala que é mentira, é falsa essa ideia. Deus, ele não é apenas o Criador, ele é também o sustentador de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 1, versículo 17. O universo cairia em pedaços sem seu poder sustentador. Mesmo se um homem compreende e explica tudo, ele ainda precisará de Deus. Saber como é que se sustenta o universo não é a mesma coisa que sustentar. Concordam? A gente entender como as coisas funcionam não quer dizer que a gente entende o propósito de todas essas coisas. Mais uma coisa. Por isso que eu anotei isso daqui. A base de toda a ciência e do método científico é isso. A gente consegue estudar tudo que é observável, mensurável e repetível. Guarda isso daqui, porque da próxima vez que alguém chegar para vocês e falar, prove que Deus existe, então, usando a ciência, você vai falar assim, cara, infelizmente não tem como. Ah! Então Deus não existe, você fala, não, o problema está na ciência, não está em Deus. Por quê? Porque com o método científico a gente consegue estudar ou provar a existência de tudo que é observável, mensurável, ou seja, dá para medir, e repetível. A gente pode repetir o experimento. Deus é observável? Deus é mensurável na mente de Deus? Vai precisar de uma treina bem grande. Você consegue repetir Deus? Deus é um experimento? Não é. Então o problema de querer falar, prova que Deus existe, você fala assim, cara, você não está sabendo o que você está falando. Você fala tanto que está defendendo a ciência, você não sabe o que é a ciência. Você não sabe o que é a ciência. Eu sei quem é Deus, mas você não sabe quem é a ciência. A ciência é incapaz. Então se o cara for esperar a ciência provar que Deus existe, para ele acreditar que Deus existe, ele está perdido. Ele está confiando no Deus dele. Que é, para não ser injusto, eu não vou chamar de ciência. O Deus dele não é a ciência. O Deus dele é o cientificismo. Como eu expliquei agora há pouco. Deus, ele é tão outro que a gente não consegue estudar ele como se ele fosse um camundongo. Ele é tão outro que a gente só consegue conhecê-lo se ele se revelar a nós. A gente simplesmente indo estudar ele, a gente não vai achar ele nunca, se ele não quiser se revelar. C.S. Lewis fala no livro Cristianismo Puro e Simples, que quando você chega ao conhecimento de Deus, a iniciativa sempre está do lado dele. Se ele não se revelar, nada que você faça permitirá encontrá-lo. Como você vai encontrar Deus? Se você quiser pesquisar uma rosa rara de Sobradinho, você vai lá nas montanhas de Sobradinho vai procurar. Agora você vai estudar Deus, você vai procurar onde? Você não consegue, a não ser que ele se revele a nós. Isso me lembrou, sabe o quê? Enquanto eu fazia o estudo, eu me lembrei da Torre de Babel. Você lembra que os seres humanos estavam querendo chegar a Deus, deu certo? Mas agora Abraão estava lá de boa, quer dizer, era Abraão. Ele estava lá de boa, Deus vem, vai lá nele. Deus escolheu se revelar a Abraão e aos patriarcas. Não foram eles que, nossa, descobrimos Deus, e agora você vai fazer uma aliança com Deus, gente. Pô, agora você vai fazer uma aliança com a gente, Deus. Não foi isso. Deus foi lá e se revelou, e ele quis fazer uma aliança. Foi algo que veio de Deus. Alguém se lembra de uma passagem bíblica que fala sobre isso? Que fala que é Deus que escolhe se revelar? Hora de bater o ponto. Eu lembrei de Lucas 10, versículo 22, Cristo falando: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E se o Filho não quiser revelar? Ninguém vai conhecer. Então o problema está no nosso método científico. Ele tem uso em várias áreas, mas em todas as áreas da existência humana, não. E aqui que está o problema. Já que a gente explicou um pouco o que é ciência de fato, eu acho que acredito que ficou mais claro. O que é a fé? Quando a gente fala de fé, muita gente pensa que fé é crer sem pensar. Simplesmente acreditam naquilo e pronto, acabou. Muita gente já viu, tem certeza que você já ouviu falar isso. Que a fé é racional, a fé é crer sem evidências e tal. A fé é dar um salto no escuro. Muita gente acredita que ter fé é você ter uma crença burra e sem sentido.
que não tem evidência, não tem fundamento, não tem nada para sustentar. Então, essa fé que muita gente fala que a gente tem, na verdade, é a definição de superstição, não de fé. Esses dias eu fui assistir um filme de terror com a minha filha, a Ana Clara. Fui assistir um filme de terror com ela. E antes eu amava filme de terror, só que agora quando eu vou assistir filme de terror, eu acho muito bobo. Porque quando você estuda a palavra de Deus, você sabe como que o demônio age de verdade. Ele te afasta de Cristo, ele te afasta da palavra de Deus, ele te afasta da comunhão com os irmãos, ele faz você pecar, sim, seduzindo, não te levando a pecar, pegando na mão, mas ele te seduz. Ele faz, inclusive, que as pessoas não percebam o valor de Cristo. Isso tudo é ação demoníaca. Agora você vai lá no filme, a cruzinha fica de ponta cabeça. Então, não! Gente, o demônio faz isso. Aí aparece lá um pentagrama. Então, não! Cara, isso aqui é bobo. É bobo. Porque quando a gente tem a revelação de Deus, a gente tem um fundamento do que a gente crê. A gente tem evidência, a gente não acredita em toda coisa. Existe várias áreas da própria vida cristã, principalmente da área da apologética, que explicam tudo. Se a gente for pesquisar até a questão da nossa escritura, da Bíblia, a gente vê o tanto que ela foi conservada, fiel até hoje. Mais de 2000 anos que ela está sendo escrita. Quer dizer, ela foi escrita. Então, a gente percebe que a nossa fé não é algo sem evidência. E o problema é que muitas vezes pessoas bem intencionadas, querendo defender a fé, vão lá no pessoal da ciência e apresentam uma caricatura da fé que não é verdade. Por exemplo, vocês sabiam que essa ideia de que a criação tem cerca de 7.000 anos, ela é super recente? Ela foi criada por um bispo chamado James Ussher em 1581. Antes disso, as pessoas não achavam que a Terra tinha uma idade de 7.000 anos. Ele pegou lá a parte lá da história de Abraão, fez uns cálculos lá e ele chegou à conclusão que a Terra tinha sido criada há 4.004 anos antes de Cristo. Pergunta, a Bíblia fala isso? A Bíblia não fala isso. Agora, todo mundo que vem atacar a nossa fé vai chegar para você e falar: você acredita que a Terra só tem 10.000 anos de idade? Eu falo: não, eu não acredito nisso. Acredita sim que está na Bíblia. Eu já fiz isso. Mostra para mim. Você está em Gênesis lá. Mostra aí. Então não sabe mostrar. Por quê? Porque a Bíblia não nos fala a idade da Terra. Então, se alguém chega querendo defender a fé e fala a idade da Terra, ele não está usando a nossa base bíblica para poder falar isso, para poder argumentar isso. Ele está querendo uma caricatura. Muitas vezes as pessoas vão atacar essa caricatura. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Fé, biblicamente, não é uma crença sem evidência. Se a gente está usando a Bíblia como parâmetro de tudo que a gente está falando aqui, inclusive do próprio método científico, é justo a gente falar também qual que é a definição de fé, biblicamente falando. Eu ia até te perguntar se tinha um quadro aqui, porque eu ia querer escrever. Porque no Antigo Testamento, a palavra usada para fé, em hebraico é emuná. Vai, Zé, fala como é que se pronuncia. Ele é um aluno de hebraico. Tá certo? Tá. É a pronúncia. Emuná. Aí, falei certo. Boa! Emuná significa, me corrija se eu estiver errado, fidelidade, firmeza, firme confiança. Tá certo? Fé, biblicamente falando, no Antigo Testamento, fé significa acreditar em qualquer coisa? Não. A própria palavra, eu estou pegando a palavra fé, que é usada no Antigo Testamento, é emuná, que significa fidelidade, firmeza, firme confiança. Não é crer sem evidências, crer em qualquer coisa. Essa palavra, por exemplo, foi usada em Abacuque 2, versículo 4. O justo viverá pela sua fé. É muito usado esse termo, esse texto, quer dizer. O justo viverá pela sua fé. Quando ele fala de fé, então, aqui, ele está falando de um relacionamento. É eu, por exemplo, conhecer a Vanessa, que ela é minha amiga, sei lá, há 5 anos. E alguém chega e fala: cara, você acredita que a Vanessa fez tal coisa? Eu falo: não, mas a Vanessa não faria isso, eu conheço ela. Fé, no Antigo Testamento, tem muito mais a ver com um sentido de envolvimento.
intimidade. E isso gera uma confiança. É um pensamento totalmente errado de que muitas pessoas vão usar para atacar a fé que a gente está falando. Também é usada a palavra, outra palavra que é usada para fé eu não vou nem me atrever a falar, isso é uma frase. Eita. Batar. Aí ó, já é errado. Bataque. Batar. Batar significa confiar, descansar com segurança. É igual um bebê que está no colo da mãe, cara, ele dorme lá, tranquilo. Inclusive, quando ele não está no colo da mãe, é aí que ele chora. É mais ou menos essa a ideia. Tanto sempre quando a palavra fé aparece no Antigo Testamento é no sentido de uma relação. Ela é prática e ela é moral e ela é ligada sempre à obediência. Você confia porque você tem um relacionamento. E no Novo Testamento? Isso aqui é antigo. Isso aqui é antigo. E no Novo? No Novo, a palavra normalmente usada é a palavra... Você é grego também? Ah. Pistes, isso! A gente tem estudantes de teologia aqui. Isso aqui. Já fica, ai meu Deus do céu, o pessoal tudo estuda lá hebraico e grego, cara, que medo de errar. Pistes significa crença, sim, mas também confiança, fidelidade, firme convicção. E também tem um sentido de relacional. Quem é que manja de grego? É isso mesmo? Aí, ó, pistes. Gálatas 2, versículo 16, é usada a palavra pistes, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé, pistes, em Jesus Cristo. Alguém crê em Jesus Cristo sem ter uma relação com Ele? Não, é nesse sentido, eu confio em Cristo. É esse o sentido de fé no Novo Testamento. É sempre uma ideia de relação. É um relacionamento. Nossa, eu vou escrever tudo. Não trata-se, biblicamente falando, a fé não trata de uma crença cega. É alguém que você conhece, alguém que você se relaciona. Eu ri agora porque eu lembrei de um ateu que chegou para mim e falou assim: por que você acredita em Deus? Ele estava achando que ia dar evidências, né? Eu falei: porque ele nunca mentiu para mim. Eu meio que desarmei, né? Mas é basicamente isso. Fé é confiança baseada no relacionamento, numa intimidade que você tem. Não é uma crença sem fundamentos. Nós temos fundamentos. Hebreus 11, versículo 6 vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Sem querer ou por querer, o autor de Hebreus aqui, ele estava nos ajudando a definir o que é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Beleza. Aí ele vai falar, por quê? Por que é necessário, né, a fé? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, fé é a aproximação, relacionamento, tem que, né, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Você se aproxima, você nunca vai se aproximar se você não acreditar que Ele existe, né? E que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Também tem um significado de relação. Fé é uma relação. Agora, fé é crer sem questionar? Se eu tenho essa fé aqui, que é a definição bíblica, já não é a fé que é o espontâneo, né? Que as pessoas dizem, apareceu uma imagem de Maria na laranja. Meu Deus do céu, eu quero ter seu milagre. O pessoal, olha aí, com uma fé idiota, olha aí que as pessoas não acreditam em qualquer coisa que aparece. Essa é a definição bíblica de fé? Fé é, sim, questionar. Na Bíblia, quantas vezes a gente não vê profetas que chegam até Deus e falam, Senhor, cadê a sua justiça? Porque eu sei que o Senhor é justo. Ele tem um relacionamento com Deus. Ele fala, eu sei que o Senhor é justo. Por que isso está acontecendo aqui no seu povo? Cadê a sua justiça? Porque o Senhor não está fazendo nada. Ele está questionando Deus. Deus está com um raio na cabeça dele? Não. Deus considerou aquele questionar como um ato de fé, inclusive. Por quê? Porque fé é relação. Um ato de fé ali foi eles questionarem. Vocês lembram dos casos dos bereanos, né? Que quando foi pregado para eles, em Atos 17, cara, era o apóstolo Paulo que estava pregando. Era o apóstolo Paulo que estava pregando. E a Bíblia vai falar que aqueles bereanos, o pessoal de Bereia, eles foram nobres. Por que eles foram nobres? Porque eles pegaram a Escritura e foram conferir se aquilo que Paulo estava falando estava certo.
Então, fé então é acreditar sem evidência, sem fundamento? Nós temos fundamento. Agora, se os outros vão aceitar o nosso fundamento, já é outra coisa. Mas nós temos um fundamento. E além disso, nós vemos... Cara, eu amo essa passagem. Eu amo essa passagem. O meu amor pela apologética, pelo trabalho, né, de apologética, também se baseia nessa passagem. Salmos 32, versículo 9. Salmo 32, versículo 9. Que diz o seguinte: não sejam como um cavalo, nem como uma mula, sem entendimento. Pois eles precisam de freio de cabresto, cuja boca não se pode aproximar. E no texto aqui, Deus estava falando justamente que o povo dele tem que ser sábio. Vai falar, olha, cara, de que está contando essa passagem? Só lembrei agora que coisa. Eu posso ler aqui para você. Tá, não, mas não é nessa exatamente de Salmos. Se alguém puder achar, Deus fala assim, peguem os meus mandamentos, analisem eles para ver se eles não são sábios de verdade. Comparem as leis que eu dei para vocês com as leis das outras nações e vejam se não é melhor. Deus chega para o povo e fala, gente, pensa, olha aqui o que eu estou apresentando para vocês. Ele não simplesmente chega e fala, vocês têm que aceitar e pronto. Se bem que a gente tem que aceitar, né? Porque a autoridade é de Deus. Mas ele chega também e fala, olha só como a lei é sábia. Eu não quero que vocês sejam sem entendimento, eu quero que vocês raciocinem na minha lei, pensem nela de dia e de noite, vocês analisem com o seu coração, nos seus caminhos, quando você estiver deitando, quando você estiver levantando. Deus não quer que a gente seja animais robóticos, que nós sejamos robôs que não pensam nos porquês das coisas, nos propósitos pelos quais Deus cria as coisas. Deus não quer que a gente seja esse tipo de coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado de nunca afirmar, achando que está defendendo a fé, a gente nunca pode afirmar coisas que a Bíblia nunca afirmou. Com medo, inclusive, de a gente estar criando um espantalho que as pessoas vão atacar, que inclusive muitas vezes pode causar escândalo. Se as pessoas vão se escandalizar com o Evangelho, que seja pelo menos o Evangelho. E não uma invenção que eu fiz do Evangelho ou da Palavra de Deus. A Bíblia não fala qual é a idade da criação. E a gente sabe também que até mesmo evidências que existem na criação, eu pelo menos penso assim. Muitas vezes evidências que a gente tem na criação, como por exemplo os macacos, eu acredito que é uma pegadinha de Deus. Para pegar ali justamente aquelas pessoas que se acham mais sábias do que Deus. E existem trechos bíblicos que falam sobre isso. Jó 5,13 fala, por exemplo, ele prende os sábios em sua própria astúcia e o conselho dos inteligentes será frustrado. Salmos 94, versículo 11, o Senhor conhece os pensamentos dos homens que são vaidade. E trazendo para o Evangelho também, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus está sempre, se você é humilde e se aproxima diante de Deus, Ele se revela a você. Agora, se você acha que sabe mais de Deus, Deus vem passar a rasteira em você. Na sua própria sabedoria você cai. 1 Coríntios 13, 19 diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Deus muitas vezes, para punir a nossa arrogância, Ele coloca armadilhas. Para que as pessoas achando que estão descobrindo o caminho das pedras, na verdade estão caindo no penhasco. Sem perceber. Então, quando a gente fala e defende a fé, nós temos que enfatizar que não estamos falando de crença sem fundamento ou evidências, mas sim da fé cristã, com evidências históricas, bíblicas e experimentais, uma confiança no Deus das Escrituras e um relacionamento com Deus, com Ele. Com Deus, um relacionamento com Deus. Por que então que existe esse tipo de conflito aqui? Por que muitas vezes pessoas tentam expulsar os cristãos do campo acadêmico? Infelizmente, existe essa tentativa de separar o que é sagrado e o que é secular. E na Reforma Protestante a gente viu que, biblicamente falando, isso é falso. Não existe separação entre sagrado e secular. Claro que a palavra de Deus
tem muito mais autoridade do que o Harry Potter, o livro do Harry Potter, lógico. Não estou comparando, falando que tudo é igual. O que eu estou dizendo é que na nossa vida cotidiana a gente já está vivendo o que é sagrado. Inclusive na faculdade, inclusive no meu trabalho. Antes da reforma havia uma separação. A vida sagrada era aquela do clero, padres, monges e freiras. O resto era vida secular. Cara, eu lembro quando eu era pequeno, era questão assim de orgulho para uma família saber que alguém da família era padre. E todo mundo acreditava que aquela família que tinha alguém padre, aquela família toda era salva. Porque um deles era padre. Então tinha essa ideia de que o sagrado, o trabalho feito na igreja era mais sagrado do que, por exemplo, um comerciante de chicletes na esquina. Sendo que, com a reforma protestante, foi mostrado que não existe separação dessas coisas. Agora, foi uma invenção dos reformadores isso? Eles, não, temos que acabar com o poder, porque vai ter essa acusação, né? Temos que acabar com o poder papal, temos que acabar com o poder da igreja católica. Então não tem mais separação, é tudo sagrado. Aí o pessoal fala, vocês estão inventando desculpinha porque vocês querem acabar com o poder da igreja católica. Foi isso que eles fizeram? Eles voltaram para a Bíblia. Essa questão de que, por exemplo, o cara que vende chiclete na esquina, ele tem ali ele está, sei lá, se ele for cristão, ele está agradando a Deus com o ofício dele ali. Essa ideia é uma ideia que parte da própria Escritura. É uma ideia que parte da Bíblia. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele era fabricador de tendas. Eu imagino Paulo na feira. Já precisou estar passando na feira lá de Tessalônica. Tem um velhinho lá fazendo barracas ali para vender. Você nunca vai imaginar que aquele homem foi um dos maiores homens de Deus que já existiu na Terra. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Porque às vezes a gente vê, sei lá, um morador de rua e acha que só porque ele está morando na rua, logo ele não pertence a Deus. Ele não é de Deus, porque se Deus estivesse com ele estava bem de vida. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso para não julgar as pessoas dessa forma, que é uma visão humana, mundana das coisas, tá? Na Reforma Protestante, a gente voltou para os valores da Escritura. A nossa vida cotidiana, na faculdade, no meu trabalho, no trabalho de vocês, no estudo de vocês, é uma vida sagrada, tão sagrada quanto aquela pessoa que está lá na igreja, com um cargo na igreja. Claro que, né, é diferente você estar pregando a palavra de Deus e você estar palestrando, por exemplo, no seu trabalho. Agora, a Reforma Protestante nos lembra, não existe divisão entre vida da fé e vida secular. Tudo pertence a Deus. Isso significa que não precisamos separar ciência e fé. Na realidade, não existe separação. Eu não estudo ciência apesar de ser cristão. Eu estudo ciência justamente porque eu sou cristão. Meu trabalho, meu estudo, minha profissão são expressões do meu serviço a Deus. Então, quando eu estou sendo um bom pintor, eu estou trazendo glória para Deus. E Deus se agrada daquele trabalho bom que eu estou fazendo. Quando eu vou estudar, por exemplo, as melhores tintas, os melhores materiais, qual é o melhor revestimento, eu estou trazendo glória para Deus através do meu trabalho. Se eu sou um cientista e eu uso de uma ciência que não é viciada, eu estou trazendo glória para Deus. Se você parte de um pensamento científico, isso aqui é uma coisa que eu ia falar, inclusive, muito do que a gente chama de ciência hoje é, na verdade, materialismo, tá? É a ideia, materialismo, é a ideia de que só existe materialismo. O materialismo é a ideia de que só existe um mundo material. Já não estou falando aqui da questão filosófica, né? Da pessoa ser materialista, sempre querer comprar coisas, não é isso. Estou falando de materialismo no sentido de que a pessoa acredita que só existe um mundo material e não existe um mundo metafísico, não existe um mundo espiritual. Agora, sabendo o que é ciência de verdade, se você parte do pressuposto, quando você vai estudar as coisas, quando você já parte do pressuposto de que não existe um mundo espiritual, não existe. Então, milagres não existem. Deus não existe. Se você já parte do pressuposto que Deus não existe,
Você está praticando a ciência verdadeira? O que seria a ciência verdadeira? Eu não sei se Deus existe. Então eu vou atrás das evidências. E quantas pessoas não foram atrás das evidências e encontraram o Deus verdadeiro? Agora, se você já parte do pressuposto de que Deus não existe, isso não é ciência. Ah, não, isso aqui não pode ser Deus. Por que não? Porque a pessoa já tem aquele pressuposto de que Deus não existe. Ela usou o método científico para isso. Ela usou a ciência para isso. Ela estudou, foi atrás das evidências para isso. Não, ela simplesmente já aceitou a ideia de que Deus não existe. Isso é uma ciência pervertida. Tá? Então, quando eu uso uma ciência de acordo com a real definição de ciência, eu estou honrando a Deus no meu trabalho, seja qualquer que seja. Seja eu arquiteto, seja eu professor, seja eu dono de uma pet shop, eu posso fazer todos os meus trabalhos para honrar a Deus e glorificar a Deus. Então, voltando à pergunta inicial, ciência e fé são amigas ou inimigas? Se você vai realmente para os termos verdadeiros das palavras, elas são amigas. Mais do que isso, elas se completam. Elas não estão conflitantes, elas se completam. O chamado para nós, cristãos, especialmente aqui na universidade, é viver essa integração. Não deixar a fé na porta de fora da sala de aula e não achar que fé e ciência se anulam. Pelo contrário, devemos usar a fé para dar sentido ao nosso estudo. E usar a fé para facilitar o nosso estudo, para a gente admirar ainda mais o Criador, como os nossos irmãos do passado fizeram. Romanos 12, versículo 1, resume bem. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Ainda mais do que aquele culto que a gente apresenta ao Senhor na igreja, que está certo, tem que fazer mesmo, mas fora do culto, fora da igreja, nós temos o nosso culto racional. Quando a gente está estudando para a glória de Deus, trabalhando para a glória de Deus, tendo prazer naquilo, descobertas, por exemplo, a gente está honrando a Deus e cultuando a Deus também. A nossa vida inteira, estudo, trabalho, pesquisa e profissão, é um culto a Deus. Infelizmente, vocês sabem que a pessoa com Charlie Kirk ontem. Eu peguei uma frase dele para trazer, justamente por causa disso, para honrar a memória dele. Ele diz o seguinte: se você é cristão e não leva a sua fé para a vida pública, você está deixando a cultura ser tomada por aqueles que não acreditam. Então, a gente tem um chamado para trazer de volta a criação que tem sido sequestrada pelas pessoas, dizendo que se você acredita em Deus, você não pode estudar a criação. Quem disse isso? Pelo contrário, justamente por eu acreditar em Deus que eu tenho que estudar a criação. Nós temos que trazer a criação de volta. Nós somos filhos de Deus e Deus deixou essa criação para a gente se espantar com ela, para a gente ficar embasbacada com a criação de Deus e ser levado a estudá-la. Se nos limitarmos àquilo que a Bíblia realmente declara e aos fatos que são realmente científicos, nós reduziremos a área de controvérsia dessas duas áreas de maneira marcante. Apesar de existir problemas que não receberam uma resposta satisfatória tão presente, existe. Realmente existem áreas que a ciência fala que a gente ainda não tem como ainda entender de acordo com a palavra de Deus. Existem essas áreas, como está falando, né, que a gente tem explicação para tudo. Mas apesar de existir essas áreas, não há nenhum conflito fundamental entre ciência e a fé cristã baseada na Bíblia. A verdadeira fé e a verdadeira ciência andam juntas. Que nós possamos viver assim, integrando ciência e fé, sabendo que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Amém? Amém.